Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Para você que faz parte do nosso projeto, da nossa equipe, da nossa grande família ao longo aí do Brasil, para você que descobriu o nosso projeto Sem Bizu através do grupo de WhatsApp, através de uma campanha, seja muito bem-vindo. Essa vai ser a aula reta final para o sucesso. Dia 31 está chegando, dia 31 de outubro, é o dia da prova. Logo, a grande batalha está chegando. Fique calmo, você estudou, você sabe, você está com o escudo e a espada na mão. Não fraqueje diante do inimigo, não deixe a sua dúvida, não deixe o seu nervosismo, não deixe o seu sentimento de medo de não passar sobrepor a sua habilidade, porque você é capaz. Então, hoje, nós iremos fazer esse bate-papo, ensinando técnicas, algumas dicas, relembrando as bases sólidas, onde nós iremos realizar a prova. Não só essa prova específica, né? Porque, apesar de ser uma grande conquista passar no exame de admissão a sargento, ainda terão muitas outras provas, onde conhecimento que se adquire ao longo da vida sempre é útil para resolver essas situações. Então, pessoal, hoje vai ser da seguinte forma: eu peço aos senhores que peguem um papel, uma caneta, anote aí passo a passo. Primeiro serão as bases sólidas, que nós vamos relembrar, bater um papo. Eu estou em anexo aqui aberto com a prova do ano passado. Nós vamos aplicar os métodos em cima da prova do ano passado. Lembrando, eu não vou fazer um review da prova do ano passado, porque eu já tenho um review dela aqui no canal, mas nós iremos aplicar técnicas e métodos em cima das questões para poder realizar ela de forma mais segura. Por quê? Dentro da distribuição das questões da prova, existem questões que eu tenho que acertar obrigatoriamente. E se eu não acertar devido ao meu nervosismo, a minha confusão ali, será que é isso? Aí eu variei ali, meu conhecimento não foi suficiente, deu uma rateada, minha análise não foi tão eficaz. Então, se eu perder essa questão, eu posso estar me atrasando um pouco, eu vou ter que recuperar ela em outras, né? Então, para isso existe um método. Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui ela aqui do lado, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar. Nossa. Ela tá aqui aberta, ó, aqui do outro lado. Que é a prova do ano passado, né? Bem, primeiro, aí no seu papel, nas suas anotações, escreva métodos de realizar a prova. Métodos de realizar a prova. Peguei a prova. Essa é a prova que vai decidir minha vida. Se eu vou ser promovido, ou se eu vou ser mandado embora, ou se eu vou fazer o requerimento para ficar cabo velho, enfim. Essa é a chance. Ai, tô nervoso. Não, cara. Não esquece o que está escrito na prova. Nem lê a prova. Primeiro, você vai conferir todas as páginas, se a prova está completa. Nesse ponto de conferir todas as páginas, você já vai usar o primeiro método, que é o método peneira. O que é o método peneira? Ao conferir todas as páginas, você até com o dedo ou com o lápis, né? Você não vai ler as questões, você vai botar um pontinho ao lado das palavras que você acha familiar, né? Por exemplo, anos de serviço, essa aqui sinaleiro, vigia, bum. Essa aqui delegativa, essa aqui, bum. Essa aqui, acho que eu não li no meu bizu não. Esse aqui de história, nem sei do que ele tá falando. Aí vem aqui, essa aqui talvez, bum. Essa aqui, essa aqui é muito grande, não vai dar para ler. Essa aqui, pum. O método peneira consiste nisso. Ao você conferir as páginas da prova, está falando que tem 10 páginas, né? Então,
nós vem aqui e vai botando um pontinho, né, das questões. Lembrando, o método peneira ele é eficaz para questões que têm respostas pequenas, né? Essas respostas assim que envolvem uma análise maior, um texto maior, uma interpretação, vai exigir uma interpretação. Quando você está falando de questão que envolve interpretação, você está falando de método ASA. Aí você bota aí, método ASA. Qual é o método ASA? Análise, síntese, mais síntese para ter aplicação, que é a resposta correta. O que é essa análise? Poxa, eu vou dar um grande exemplo aqui, vou pegar até essa 46 aqui, ó. Em relação à utilização e dotação de colete salva-vidas nos navios da Marinha, é correto afirmar? É correto afirmar significa que ele vai te dar questões para te confundir. E o brilho de uma, todas vão brilhar, mas o brilho de uma específico vai ser a correta. Vai ser aquela que vai ter aquela palavra-chave, vai estar igual no parágrafo da apostila. Então, aqui não tem como você olhar e é essa. Não, aqui você vai ter que ler todas. Todas. Porque às vezes, numa definição correta dessa aqui, ele pode mudar uma palavra e tornar a resposta toda errada. Então, para questões mais grandes, com respostas mais grandes, você vai usar o método ASA. Porque essa análise, você vai ter o conjunto de conhecimentos e experiências sobre a questão, vai ler, vai fazer uma comparação mental ali dos conhecimentos entre eles, depois vai fazer uma síntese. Ó, o padrão é esse, eu tenho isso. Qual que é o certo? Vai aproximar, vai fundir, vai ter a resposta. Exceto, quando o cara bota assim, exceto, você vai ter que ler todas as alternativas também. Questão de interpretação, método ASA, método ASA. Essa aqui ele já bota um texto maior, bota uma historinha, né? Uma historinha, um estudo, vamos botar as palavras certas, né? Ele bota um estudo de caso, né? Isso aqui é um estudo de caso, né? Uma questão aí de PRISOC. Identificar a questão muito importante, essa é a questão de primeiros socorros, que fala sobre a exposição prolongada à temperatura ambiental elevada. Ó, só isso aqui já é uma definição importante que reflete uma das alternativas. Se eu pegar a definição inicial e já pular aqui, pular essa história aqui, ó, com a temperatura em torno de 40 graus, o paciente se sente como se estivesse queimando, o colapso circulatório pode levar à morte e os sobreviventes após horas... Não, aqui ele vai contar as sequelas que o cara tem, né? Mas aqui então, você unindo essa primeira definição que ele te deu com essa característica aqui, você sabe que é uma insolação, pô. Exposição prolongada à temperatura ambiental elevada, que é ali que a temperatura vai estar em torno de 40 graus e a paciente, a vítima, se sente como se estivesse queimando, né? Pode ser outras coisas? Sim, mas esse tipo de questão aqui, pessoal, com um texto muito grande e com resposta muito grande, vocês deixam para o final. O método peneira você pode até pegar uma questão dessa, mas quando ela tem texto muito grande, é bom que você leia ele todo, né? Aqui, texto pequeno. Essa aqui logo de cara. Qual documento administrativo declaratório? Portaria não é declaratório. É administrativo normativo, então são todas menos a A. Então aqui a sua chance de aumentar, de acertar já vai aumentar, né? Caso você ainda fique na dúvida. Deixa eu ver essa outra aqui. Elementos comuns diversos. Assinale as partes básicas. Quais as partes básicas de um corpo de um documento? Essa aqui básica também. Aqui outra, essa aqui, cabotagem. Segundo a arte naval, método quanto às águas que navegam. Os navios mercantes destinam-se a realizar transporte de cargas e passageiros entre portos de diferentes países são classificados como
Isso aí já é um conhecimento da área de poder marítimo que envolve marinha mercante. Organização básica da marinha, isso aí tem. Na arte naval também, né? Mas a organização básica da marinha tem. Muito simples. Navios mercantes que fazem travessia entre países. Navegação de longo curso. Entre portos nacionais. Navegação de cabotagem. Em águas abrigadas ali. Em águas interiores. Navegação em águas abrigadas, né? Em rios, fluviais. Então, no caso aqui, ele fala aqui. Entre portos de diferentes países. Longo curso. Letra E. História, não lembro. Qual a nação estrangeira? Isso aqui vamos lá. Eu não lembro, não posso não lembrar, né? Mas a gente sabe o que? No Brasil ele foi invadido pela Holanda, pela França, mas por quem? Pelos ingleses. Estabeleceu 2 colônias. Diversos intrusos desafiaram. Qual nação? Bem, eu lembro que quem invadiu o Rio de Janeiro foi a França, né? Inclusive fundou uma colônia francesa lá, né? Que é lá na ilha de Villeganhon. A França equinocial. Agora, quem invadiu o Maranhão não lembro, mas na dúvida, como a França invadiu ali o Rio de Janeiro, eu chutaria a França. Mas essa questão aqui eu teria que parar para pensar mais um pouco. OGSA. Amazônia Azul. Amazônia Azul. Essa aqui. Nem vou ler. Essa aqui. Amazônia Azul. Qual o conhecimento de Amazônia Azul que eu tenho? A Amazônia Azul é um conceito político estratégico onde o mar se divide em mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Suas respectivas distâncias são: mar territorial, 12 milhas a partir da linha da costa; zona contígua, que é o prolongamento do mar territorial, mais 12 milhas; mar territorial mais zona contígua, 24 milhas, onde uma nação soberana tem o direito de impor as suas leis. A zona econômica exclusiva é onde a nação tem o direito de explorar os seus recursos. E a plataforma continental é o prolongamento da zona econômica exclusiva. A Amazônia Azul é 200 milhas a partir da linha de base, compreendendo numa área total de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né? E ela tem esse nome de Amazônia Azul porque ela faz paralelo com a Amazônia Verde, né? Que a Amazônia, a floresta amazônica dentro do território nacional é chamada de Amazônia Legal, porque é a parte da floresta amazônica que está dentro da jurisdição do Brasil, né? Porque tem a Amazônia do Peru, tem a Amazônia de outros países que fazem fronteira ali com o Brasil ao norte, que são quais? Venezuela, Guiana, Suriname, Colômbia, né? Até mesmo ali, vou dizer até que a parte norte da Bolívia, né? Que é a parte sul da Bolívia, e a parte leste ali a parte leste faz fronteira aqui com o Mato Grosso do Sul, e a parte sul faz fronteira com a Argentina. Então acho que dentro ali da floresta amazônica seria mais o norte da Bolívia, que ali pega o estado de Rondônia. Enfim, pessoal, com esse conhecimento de Amazônia Azul, acho que daria para responder essa questão, sem mesmo ler. Aqui, deixa eu ver outra. Enfim, já deu para perceber. Eu fiz usei a tática peneira. Dentro da tática peneira, eu tentei classificar o tipo de método que eu ia usar, se era o método ASA ou o método CCA. E dali eu comecei a desenvolver ali
como eu ia destrinchar, decompor, quais são as palavras-chave da questão, quais são os dados importantes que a questão mostra, quais são os dados inúteis que ela mostra só para fazer eu perder tempo, eu me cansar. Então, pessoal, saiba, primeiro passo, saiba diferenciar qual o método que você vai utilizar para resolver a questão. Depois de ver toda a prova, passar o olho nas questões, identificar palavras familiares, tente classificar com o método. Depois de classificar o método, os senhores executa, vai lá e vence, acerta a questão. Lembrando, pessoal, não ficar nervoso. Por exemplo, vou voltar aqui, vou voltar lá na prova, voltar na prova. Se eu pego a prova, o erro de muitos, tá? Apesar disso aqui ser uma coisa bem básica, muita gente faz isso. O cara vem aqui, ó, questão 1, o cara faz 2, 3, 4, 5. O cara vem de forma linear fazendo a prova. Chegar na 3, ó, vamos lá, aqui na primeira folha não tem questões grandes, a questão maior aqui é a 7 e a 8. A 9 já é um pouco maior. Aqui já começou a ter questão média para grande. A 13 ele já vai ter que parar, dar um break assim, dar uma respirada. Da 13 ele vai vir para 14, para 15. Ó, observa. As questões, elas vão aumentando de tamanho. Tamanho que eu tô falando é volume. Ele começa a fazer estudo de caso, começa a fazer definições para comparar, exceto. Então, o cara aqui já tá cansado, ó. Vamos supor que quando ele chegou aqui na 25, ele acertou 15 questões. Ele errou 10 até aqui agora e acertou 15. Ele tá bem, mas ele veio de forma linear, então ele só veio pegando essas questões maiores. E talvez questões que exijam que ele busque o conhecimento mais a fundo. Aí a partir daqui ele já tá cansado. Aí vai vir umas questõezinhas assim boba, que é só ele parar e pensar e buscar e organizar as informações, talvez ele perca. Aí ele vai tomando, né? E cada erro te afasta cada vez mais da aprovação, né? Então, o método peneira não é para você vir de forma desesperada, afoita, e não. É o método que bata primeiro, bata rápido, sem dúvida. Método Cobra Kai, método sem bizu, pô. Se você vier fazendo a prova de forma linear, você vai se cansar, sua cabeça vai se cansar. Porque olha só, vamos lá. Isso aqui é liderança. Não, isso aqui é marinharia. Isso aqui é liderança. Isso aqui é liderança. Atributos do líder. Isso aqui é história. Arte naval. Estatuto dos militares. Isso aqui, esse procedimento aqui, cara. Apesar de estar aqui no Camaleão, eu vou classificar como... como é que eu chamaria isso aqui, cara? Procedimento de alimentar o cabestante. Isso aqui é como se fosse tarefas a cumprir de cada militar, função de bordo. A função de cada militar no departamento a bordo, mas eu não saberia como eu classificaria essa questão não, mas enfim. Vê que as questões não se parecem muito, né? Não se parecem muito. E daqui eu vou vir para aqui e fazer... Aqui, essa aqui é o quê? Essa aqui é organização básica de navios ou cerimonial da marinha. Liderança. Estudo de caso dentro da liderança. EMA 136, tradições navais. História.
Isso aqui é CAV, Organização Básica de Navios. RDM. Amazônia Azul, que Amazônia Azul é um conceito, eu acho que é uma matéria que está dentro de Organização Básica da Marinha. E, na verdade ela nem é uma aula em si, ela é uma aula, mas ela se dá mais como palestra. Então, pro cara que às vezes que não presta atenção nas palestras, o cara toma na cabeça. Axiologia, liderança. Aspecto fundamental da liderança, não é... Ele até tá no EMO 37 sim, mas tá lá na DENSM 1005, de forma mais fácil. CAV. Isso aqui é confuso. Porque isso aqui já é a definição da matéria. Se o cara, liderança, isso aqui não. Pau. Arte naval, história, Código Penal, arte naval, Organização Básica da Marinha, média de X, não sei o que, isso aqui é CAV. Outra de Amazônia Azul, OGSA. Então, pessoal, a forma de resolver a prova aí de um contexto para te facilitar é você agrupar as questões da mesma natureza, pô. Conjunto das questões de liderança, conjunto das questões de história, conjunto das questões de CAV, conjunto das questões de primeiro socorro. Pô, sargento, na prova eu vou fazer isso? Sim, cara, você está estudando aí 1 ano, 6 meses, às vezes está estudando até mais de 1 ano. A prova não é para você chegar e derramar todo o seu conhecimento de forma explosiva, desesperada não, pô. O desespero, o nervosismo, às vezes vai impedir, vai bloquear você na hora, você vai travar, pô. E às vezes você vai perder questões de bobeira, pô. E, poxa, é uma prova que realmente ela testa o conhecimento ali. Não vou falar para vocês que é uma prova difícil nem uma prova fácil. Cada um tem a prova que merece. Se você estudou muito, né? Se você estudou muito, você vai achar essa prova aqui fácil, né? Com certeza, você vai acertar as 50? Não. Mas você vai olhar assim, você vai sair com as 30, certo? O resto deixa aí para tentativa. Agora, se você estudou pouco ou só estudou por questionário, eu não lembro de ter nenhum questionário falando de questão de Amazônia Azul. Eu não lembro. Eu vejo muito pessoal falando de arte naval, até questão mesmo de liderança, né? Mas Amazônia Azul... História, isso aqui é história básica, talvez tenha, mas essa aqui, que envolve navegação da Marinha Mercante. Então, pessoal, essa é a visão mestre para a prova. Isso aqui é um bate-papo, entendeu? Isso aqui é um bate-papo. Então, primeiro, folhear a prova, depois fazer a tática da peneira, depois da tática da peneira, classificar as questões e o outro passo, agrupar as questões da mesma natureza para tentar resolver elas de forma... Pô, primeiro eu vou resolver só as questões de CAV. Quais são as questões de CAV? 1, 7, 15 e 27. Beleza. Resolver primeiro as de CAV, depois só liderança, depois só história. O que eu recomendo, o que eu sugiro para os senhores é deixar as questões de história por último, porque as questões de história é que geralmente o texto é maior, então você vai perder mais tempo lendo e vai ter que parar para pensar, buscar informação dentro do cérebro dos senhores, e às vezes pode confundir, né? Diferente aí do configuração de um equipamento, né? De um recurso de CAV, um protocolo de primeiro socorro, classificação de uma doença, né? Se ela é causada por vírus ou bactéria, método de transmissão, método de profilaxia. Então isso é importante, pessoal. Então, relembrando, a gente passar para outra parte. Primeiro, vou
folhear a prova para ver se ela está completa. Nessa hora eu vou identificar palavras-chave conhecidas, palavras que são familiares para mim dentro da prova. Depois eu vou fazer o método peneira, depois classificar as questões, depois agrupar elas pela sua própria natureza, liderança com liderança, cave com cave, e depois começar a resolver. Agora, a ordem que você vai começar a resolver, não sei. Não, primeiro eu vou começar pelas mais difíceis, que eu tô com gás, está no início, e as mais fáceis eu vou deixar por último, que eu tenho certeza que eu vou acertar. Beleza, e se o seu cansaço gerar um pouco mais de dúvida mais para frente, você perder as fáceis? Eu já faria o contrário. Eu começaria pelas mais fáceis, que é ponto certo, e as maiores, as mais difíceis, eu iria deixar por último, né? Mas tem gente que prefere fazer o contrário. Aí isso aí é de cada um, né? Cada um tem a sua suscetibilidade individual, beleza? Então aqui, pessoal, o principal que eu tenho para falar para os senhores também é que não adianta você estar bem e você ser um cara afoito. É lógico, existem palavras-chave que automaticamente já vão apontar uma resposta. Automaticamente. Só que conhecimento mais paciência gera vitória. Conhecimento mais desespero, mais nervosismo. Ah, eu sei, mas eu estou inseguro. Dúvida, você pode errar. Então, para se lançar no fogo, esteja equipado de forma correta. Isso é uma situação de cave. Nós temos aí um combatente, um firefighter, né? Equipado com uma roupa Fernô, com uma mangueira, uma máscara Draga Lubeca, capacete de bombeiro, né? Por que ele está com essa roupa Fernô? Porque o fogo tem 3 tipos de método de transmissão de calor: irradiação, condução e convecção. Como ele está muito próximo do fogo, se ele tivesse com um macacão normal e o capuz e luva anti-flash, talvez ainda assim ele teria queimaduras por causa da irradiação. Então a roupa Fernô protege ele da irradiação e a máscara protege as suas vias aéreas, porque elas não sofram queimadura, e para que ele possa respirar devido o oxigênio a alimentar o fogo, eu vou precisar ter uma máscara de respiração autônoma para que eu possa entrar naquele oxigênio, naquele compartimento, respirando o oxigênio de forma confiável, para que eu possa prestar o combate e apagar as chamas. Trazendo isso para a prova, esteja equipado com conhecimento de forma correta. O cara poderia chegar próximo aí com uma equipe de suporte alfa, poderia chegar próximo aí na mesma distância que o de suporte bravo? Claro que não, pô. A irradiação de calor não ia permitir, dependendo da fase do incêndio. Lembrando, isso é só uma foto. E veja que essa foto, ela transmite um conhecimento, né? Então tente associar. Conhecimento não é decorar definições. Conhecimento é você enxergá-lo em todas as situações ao seu redor, aonde ele se aplica. Pô, se eu tenho uma situação de alagamento, eu vou botar a roupa Fernô? Porra, eu tenho que saber botar ali uma bota de borracha, tem que ver se o circuito está desalimentado, que a água é o maior condutor de eletricidade, né? Tem que saber onde é, tem que saber como transportar uma bomba submersível, onde é que liga, se eu vou fazer esgoto com a própria bomba, se eu vou fazer com a racha, se eu vou fazer com a balde é suficiente, se eu fizer um tamponamento. Então, pessoal, conhecimento, ter o conhecimento e paciência para saber aplicar. Isso é uma coisa que ninguém tira de vocês. E outra coisa, pessoal, a prova é um evento na nossa vida que é muito importante. É muito importante.
Você vai ver às vezes o cara falando, fiz lá, é fácil, estudei lá 6 meses antes, dei sorte. Sim, quem bota a cara às vezes tem sorte, às vezes o cara tá preparado mais ou menos, ou pouco, mas chega lá, tem disposição, bota a cara, dá certo. Mas isso aí não é, isso aí é contar com, isso é ser meio imprudente, né? E para aquele cara que quer realmente planejar a sua vida e tomar as rédeas da sua vida de forma correta, zelar pela sua carreira, estuda, se prepara e sempre estar pronto para superar qualquer obstáculo. Nunca desista. Tente, insista e vença. Por que eu botei esse slide? Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que não passaram na prova do ano passado e estão me assistindo. Às vezes, quando você vai pular num lugar muito alto e você olha para baixo, depois você olha para frente, o medo às vezes faz você travar e não pular. Porém, olhe para baixo, olhe para o horizonte, eu vou vencer, eu vou chegar, dê um passo no vazio e caia no objetivo. Esse é o mais importante. Isso aí é um socorro feito através de uma aeronave. Lanat Salve, 1000 anos. Esteja preparado. Essas matérias que os senhores estão estudando para a prova, algumas, né, não todas, mas algumas também são conhecimento de forma geral, abordado em muitas outras profissões, né? Policial, guarda municipal, até mesmo, às vezes quem trabalha em escritório tem que ter uma noção ali básica de cave, uso de extintor, né, para combater um princípio de incêndio, uso de uma mangueira, rota de emergência, mesmo até os motoristas, os condutores têm aula de primeiros socorros, né, questão básica de legislação. Então, pessoal, estar preparado é enxergar, ter o conhecimento para poder contribuir de forma positiva para a solução de problemas. Estudar só para passar na prova, ele causa um desgaste, porque você vai ter que absorver muito conhecimento e depois de atingir o seu objetivo, né, você não vai reter aquele conhecimento, você não vai usar ele, você vai infelizmente perder. Então, tente enxergar como aquele conhecimento adquirido pode agregar na sua vida, pode agregar no seu trabalho de verdade, onde você serve, na sua OM, no seu navio, como eu realmente aprender a doutrina do camaleão 1201, 1202 pode me ajudar, como eu saber ali usar uma padiola, aplicar um torniquete, estancar um sangramento, será que isso aí eu posso salvar a vida do meu companheiro caso ele venha precisar, será que eu posso salvar a vida de um familiar meu, né? Prestar um socorro ali básico para preservar a vida daquele ser humano até chegar a uma UTI móvel. Então, conhecimento é coisa séria. Então, estudar é vencer. Beleza? Então, pessoal, são dicas, né, na verdade, né? São gatilhos para ajudar os senhores a fazer a prova. Desejo a todos muito sucesso, muito sucesso. Se Deus quiser, sexta ou sábado, para você que é do nosso curso presencial, já assistiu nossas aulas aí, talvez tenha um aulão aí com a rapaziada, e vai ser aquele brainstorm, né? A gente vai conduzir a aula, cada um vai falar a sua opinião ali, falar o que pensa, como é que enxerga a matéria, e vamos tentar trazer para um senso comum, que é o senso correto, né? Que a proa sempre tem que ser alinhada, né? Para a direção certa, né? E dessa forma que tem que ser, ajudar um ao outro, somos uma equipe, né? Um navio não se move só com o cara da máquina, só com o cara da navegação,
só com o cozinheiro, não, uma equipe. Tem o cara da máquina, que vai conduzir ali os motores, botar o combustível. Tem o cara da navegação, que vai ver os perigos ao longo do percurso, se tem mau tempo, se não tem. Tem o cara da intendência, que vai prover ali o conforto, o alimento ali para a tripulação, para cada um realizar o seu serviço. E todos nós somos combatentes, mano. Combatentes sobre as águas. Nossas máquinas de ferro são guarnecidas por homens de valor, pô. E somos nós, pô. Então é essa hora aí que você está forjando seu valor. Estudando, sem bizu, pô. Sem ficar lendo porrinha de questionário pra querer se safar, pô. Ah, eu sou safo. Claro que você é safo. Você vive na onça, pô. Então tem que ser safo. Quem sempre é safo, vive na onça, pô. O cara tem que fazer o que é correto. O cara tem que ser bom. Ser bom. Ser bom é diferente de ser safo. Ser safo é o cara que vive ali no fio da navalha, nunca pega porque ele tá sempre no desespero, sempre fica alerta ali. Mas ser bom é conduzir as coisas da forma correta. Então, vamos procurar sempre a excelência. Parar de ser safo, entre aspas. Beleza, pessoal? Essa aí é minha videoaula de hoje para vocês. Básica, né? Foi um bate-papo, mas assim com dicas, relembrar alguns métodos de resolução de questões aí. Usei a prova do ano passado como exemplo. Vou tentar ali pegar um caderno de questões desse aí e começar a realmente aplicar o método ali, fazer a comparação. Aí vocês vão observar que vai ficar sempre mais fácil, né? Digamos assim. Treinamos bem, então o combate é fácil. Treino difícil, combate fácil. Treino fácil, combate difícil. Então, pessoal, vai e vença, nunca desista, sem bizu, ajude o próximo, estenda a mão, seja um bom ser humano, seja uma pessoa de honra, seja uma pessoa íntegra. Se você não pode ajudar o seu semelhante, não atrase ele também não, pô. Se não estender a mão, não bote o pé pro cara cair, pô. Beleza? Essa é uma coisa que o mundo está precisando. E nós somos guerreiros, combatentes, preservamos as virtudes. Nunca podemos nos esquecer disso. Valeu, pessoal? Fica com Deus aí a todos. Vai e vença, nunca desista, sem bizu.